Carlos Rodrigues, Rádio Central. Catalá, são 6 jogos sem vencer, o time cada vez mais afundado na zona de rebaixamento e mais uma atuação de nível técnico muito pobre do Guarani. Que argumentos, que atributos, que elementos você acredita ter ainda para defender o seu trabalho à frente do clube? Primeiro, eu não estou aqui para defender o meu trabalho. Eu discordo da sua opinião. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo. Acho que nós tivemos mais volume, nós trabalhamos no campo ofensivo, nós tivemos uma chance clara nos pés do goleiro Rangel com poucos minutos de jogo e esse gol talvez tivesse mudado o rumo da partida. Tomamos um gol no lance de desatenção, a equipe vinha muito consistente em relação à bola parada desde a minha chegada. Dizer que os jogadores fizeram tudo aquilo que eu pedi, a responsabilidade do resultado é 100% minha. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Ricardo, na partida contra o Figueirense, você chegou a declarar que não estava preocupado com a pressão naquele momento que a pressão era 0. Depois desse resultado, inclusive no clássico de maior rivalidade no futebol brasileiro, e o Guarani perdendo da forma que perdeu, dá para dizer que a sua situação nesse momento está complicada no comando técnico do Guarani? Não sei, essa é uma pergunta precisamente a direção. Eu me sinto zero pressionado, até porque a pressão ela é inerente ao cargo. Não é isso que me move, não é isso que me preocupa, não é isso que tira o sono. Para trabalhar, fazer o melhor, tentar extrair o melhor desses jogadores, responsabilidade do resultado 100% minha. Catalá, boa noite, aqui é o Luiz Fernandes da Rádio Campinas. Um aspecto que me chamou a atenção na derrota para a Ponte no derby foi outra falha de goleiro. Antes dele já veio falhado Jefferson Paulinho e Rafael Pinho. Hoje foi a vez do Gabriel Mesquita, que fez hoje essa segunda partida como titular do Bugre. Há uma falha sistemática na preparação de goleiros e o Gilberto Félix vai ser cobrado ou já está sendo cobrado por isso? Penso que atribuir o resultado de hoje ao Gabriel é uma covardia sem tamanho. Se nós conseguimos um ponto importante em Minas foi pela atuação dele. A responsabilidade da falha dele é minha, foi eu que coloquei ele para jogar. E em relação ao Gilberto, essa é uma pergunta que tem que ser feita para a direção. A cobrança sempre existe, futebol é feito disso. Mas a responsabilidade de qualquer falha que envolva qualquer jogador, nesse caso específico do Ariel, é responsabilidade minha. Para dar uma luz diante da Ponte, o Guarani faltou poder conseguiu buscar um resultado. Qual é o caminho que você tem para a sequência da competição? Qual é o caminho que o Guarani pode buscar para reagir não só na tabela, mas dentro de campo, com as atuações, com o comportamento dos jogadores? Eu penso que mais uma vez faltou para a gente foi a efetividade na frente. Nós temos uma chance clara no início do primeiro tempo, a gente não aproveita ela. No segundo tempo, nós temos um lance muito parecido com o gol deles, de escanteio, o segundo gol, e a gente não é competente para pôr a bola para dentro. Nós precisamos começar a guardar os gols que nós criamos, porque aí sair num campeonato difícil como a Série B, sair atrás é sempre muito mais complicado. Fernando Novato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Catalá. Queria saber o que você pretendeu na substituição do intervalo de colocando o Pintadinho, já que destoou no primeiro tempo foi o Giovanni. Nós pretendíamos ter um pouco mais de volume pelo lado direito. O Pablo é um jogador que se incorpora melhor à linha de frente, um cara que tem essa chegada de trás. Nós pretendíamos explorar um pouco mais aquele lado. Acho que faltou um pouquinho para nós. Tranquilidade, principalmente, a gente voltou um pouco nervoso no segundo tempo, e isso impediu que o time tomasse muitas decisões, principalmente no meio para frente. Heitor Fredo, da TVB Record. Catalá, boa noite. O Guarani voltou a sofrer gols em jogadas aéreas. No primeiro gol, inclusive, de um atleta de baixa estatura. Queria que você comentasse qual foi o trabalho específico para essa partida e o que não funcionou para o Guarani voltar a cometer um erro que tem sido recorrente ao longo da temporada. Nós viemos fazendo o mesmo trabalho desde a minha chegada, que havia, de certa forma, estancado esse problema de bola parada. Mas ali eu acho que é muito mais uma questão
gente ser um pouco mais agressivo, a bola passa baixa. Independente da estatura do adversário, a gente não pode deixar a bola passar ali baixa daquela forma como foi. Rafael Pio, Rádio CBN em Campinas, Catalá, boa noite. Você entendeu que as mudanças feitas, né, principalmente no intervalo, fizeram com que o Guarani perdesse toda a criação na segunda etapa? E aí, de certa forma, foi um segundo tempo fácil para a Ponte? Eu penso que o time voltou um pouco nervoso no segundo tempo e aí teve dificuldade de conseguir ficar com a bola e de conseguir fazer o jogo andar. Estou usando todos os jogadores que eu tenho à disposição, buscando a melhor formação, as melhores trocas, buscando que os jogadores consigam de alguma forma entregar mais do que eles têm entregue, mas a responsabilidade do resultado e da performance da equipe é 100% minha. Após a Washington Belo, canal Esportes Online. Ricardo Catalá, Guarani completando a sua sexta partida sem vitória, o time permanece na penúltima colocação e hoje num derby, um jogo à parte, né, considerado pelo torcedor, e uma péssima apresentação. Você acha que ainda tem condição de extrair algo a mais do Guarani? Você pretende se reunir com a diretoria? Enfim, você pretende continuar no cargo de treinador? Eu até esse momento sou o treinador do Guarani, o foco já é o CRB, meu objetivo é tentar extrair o melhor desses jogadores, melhorar a performance, melhorar o resultado e volto a dizer que a responsabilidade é minha. De tudo que vem acontecendo desde a minha chegada, a responsabilidade é minha. Lucas Rossaf, Sport News Mundo, Catalá, boa noite. O que justifica tanta dificuldade para o Guarani criar com a bola no chão contra a segunda pior defesa da Série B? E também o que pode ser justificado diante do comportamento do Guarani dentro de campo em meio a tanta passividade justamente no clássico contra a Ponte Preta? Nós tivemos um primeiro tempo ótimo, jogamos no campo do adversário, criamos mais oportunidades, tivemos uma chance claríssima e não fomos competentes. E aí, quando você leva um gol de bola parada no final do primeiro tempo, a história do jogo passa a ser outra. Você precisa se expor mais, você precisa ter um equilíbrio mental de que quem está na parte baixa da tabela tem dificuldade de conseguir controlar isso. E aí fica tudo sempre um pouco mais difícil. Não nos resta outra possibilidade, que não seja olhar para o CRB e começar a